E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui de atualidades para você da Doutor Concursos. A gente espera que vocês estejam gostando dos vídeos, curta, compartilhe esse vídeo, é importantíssimo para a gente continuar fazendo um trabalho bacana para vocês, ajudando vocês aí nesses concursos que estão vindo. O assunto dessa semana, desses últimos dias que a gente vai conversar, a questão da separação do Estado catalão da Espanha. Isso provavelmente é questão de concurso, isso é fatal que vai acontecer, que vai cair nos próximos que vierem, que vão falar sobre política e geopolítica internacional. Então vamos entender mais ou menos rapidinho o que está acontecendo. Olha só, a Espanha, o país Espanha, é dividido em algumas repúblicas autônomas, em alguns estados autônomos, entre eles a Catalunha. A Catalunha você deve conhecer mais pela capital do estado catalão, que é Barcelona, responsável até pelo time de futebol do Barcelona. O estado catalão fica mais próximo ao sul da França, tá? E o que aconteceu? Há todo um contexto histórico que justifica a criação de um estado ali, vem desde a era feudal. Mas os acontecimentos mais recentes remontam ao ano de 2006. Em 2006, o governo espanhol reconheceu um estatuto de autonomia do Estado catalão, que dava uma série de garantias de independência econômica, ou de taxação de tributos, ou até mesmo de políticas de imigração dentro do Estado catalão. Muito bem. O que aconteceu em 2010 é o que fez o início do movimento. Em 2010, o Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu os efeitos dessa autonomia do Estado. Isso gerou um movimento político, um movimento social e cultural para a independência do Estado catalão. O ato culminante dessa movimentação aconteceu no início do mês agora, de outubro, com um referendo popular que reuniu 43% do eleitorado, algo em torno de 2 milhões de pessoas. E desses 43% do eleitorado catalão, das pessoas que moram naquela região, que foram participar do referendo, 90% afirmaram que queriam se separar da Espanha. Isso gerou uma onda, inclusive, de conflitos e de problemas que bateram em Madrid, capital da Espanha, e chegaram também até mesmo na economia, atingiram a economia do Estado catalão. O confronto que vocês devem ter visto, mais de 800 feridos, as pessoas foram comemorar na rua, o exército vem com a tropa de choque e tenta dissolver aquilo lá. Inclusive o governo também mandou suspender alguns pontos de votação, ir lá e cercar as urnas de votação, terminar alguns pontos de referendo. Depois houve uma movimentação dos jogadores de futebol do Barcelona, que também deram várias declarações, fizeram greve inclusive, de uma certa maneira se posicionando a favor da separação do Estado catalão do resto do governo espanhol. Bom, o resultado disso acontece mais recentemente, dia 10 de outubro, o presidente, que é o Carles Puigdemont, que é o primeiro-ministro, que seria o presidente do Estado catalão, faz uma declaração de independência, dizendo que a partir de então o referendo estava válido, porém, levantando inclusive alguma manifestação contrária daqueles que estavam a favor dele no movimento de separação, abre um diálogo com Madrid, ou seja, abre um diálogo inclusive com o Mariano Rajoy, que é o primeiro-ministro espanhol. Isso tem acontecido, essa movimentação vocês devem ter visto nos jornais, acompanhem, a gente acha interessante vocês inclusive lerem além disso. Os últimos acontecimentos dizem e dão conta do seguinte: o Mariano Rajoy faz então um pedido, convoca inclusive um dos itens da Constituição espanhola, que desde 1978 não foi utilizado, e que faz a união do Estado intervindo diretamente no governo catalão. Ele pede então agora recentemente a dissolução de todo o governo do Estado catalão e uma intervenção direta do país, do governo federal, em cima do Estado catalão. Bom, aí esse movimento todo ainda vai dar muita conversa, e aonde a gente quer chegar aqui no Brasil? A gente não pode esquecer que o Brasil já teve movimentos separatistas. Inclusive um dos mais famosos, que você já deve ter ouvido falar várias vezes, é o movimento separatista gaúcho. O pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, inclusive acreditam mesmo que eles têm uma certa soberania territorial e fazem movimentos, inclusive, de muita força na internet recentemente, criando um Estado sulista. Aqui no Estado de São Paulo, inclusive, também, houve a Revolução Constitucionalista de 32, que inclusive é comemorada aqui em São Paulo no dia 9 de julho.
Olha, esse foi um grande movimento armado que aconteceu e que realmente conseguiu, de uma forma inclusive beligerante, instigando uma guerra civil brasileira na separação do Estado de São Paulo do resto do país. Há toda uma contextualização política, que isso veio, inclusive, com uma espécie de retorno ou de retaliação ao governo de Getúlio Vargas por parte dos paulistas. Esse movimento acabou não dando muito certo, São Paulo acabou ficando sufocado, mas que levantou a questão, inclusive, foi a primeira vez, inclusive, que se levantou essa questão da separação efetiva de um Estado brasileiro do resto da nação. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar com o seguinte: a nossa Constituição é muito clara em relação a isso. No caput do artigo 1º está lá: a República Federalista do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados. Então, alguma pergunta pode, às vezes, ter o viés do seguinte: olha, o movimento separatista na Catalunha pode encontrar paralelo em movimento separatista no Brasil? Ou, diante da movimentação que está acontecendo na Espanha, na Catalunha, isso encontra eco no Brasil? A Constituição é clara, pessoal. Não se pode separar. O que pode acontecer são subdivisões dos próprios estados brasileiros, certo? Ou, por exemplo, municípios que pertencem a um grande município pode também se tornar uma nova cidade. Mas declarar sua independência jamais. Caput do artigo 1º, inclusive, é um dos princípios básicos do federalismo. Gravem bem isso. No Brasil, isso nunca, jamais vai poder acontecer. Seria um ferimento de morte à Constituição brasileira. Os movimentos na Espanha ainda vão acontecer, vai dar muito desenrolar, e a gente vai estar acompanhando para passar as informações aqui para vocês, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, curtam de novo esse vídeo, compartilhem, e até a próxima, galera, valeu!